Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que exige muita responsabilidade: pedofilia, e a nossa convidada dessa noite, pastora Glória Arcanjo. Olá, Eliane, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Nós que agradecemos. Podemos começar com as perguntas? Podemos. Fale um pouquinho quem é Glória Arcanjo. Eu sou a pastora Glória Arcanjo, sou mãe de 4 lindos filhos, todos adolescentes já. Eu trabalho na área da beleza, mas tem uma parte da minha vida que não é todo mundo que conhece, a versão pastora Glória Arcanjo. Eu acho que Deus ele me separou, me preparou para esse tempo dentro da igreja. Eu fui obreira na Igreja Plenitude por 5 anos. E 5 longos anos que eu fiquei sentada para aprender. Até vir a consagração, eu aceitar ser consagrada pastora. O pastor que me consagrou, eu resistia muito o chamado, a aceitar ser consagrada. E ele falava: você só não aceita o óleo sobre a tua cabeça, porque você já é pastora, você já faz tudo que uma pastora faz. Então você já é pastora. E nesse tempo como pastora, foi um aprendizado. Deus me mostrando caminhos, situações. A igreja é um hospital, onde as pessoas chegam doentes e nós temos que estar curados para curar outras pessoas. Muito bem. Você decidiu colocar o seu nome à disposição para uma candidatura a deputada. O que te motivou? O que me motivou foi, na verdade, como pastora, estando como pastora na linha de frente de uma igreja, porque eu fiquei um tempo como obreira e logo depois veio a consagração como pastora, e teve um período que eu acabei ficando sozinha cuidando de uma igreja, e eu cheguei a uma conclusão nesse tempo, que todos os problemas que vinham para mim resolver, as pessoas que eles vinham até mim buscar ajuda, na área de libertação. Na libertação, a gente faz uma investigação na vida daquela pessoa para saber quando foi que o mal entrou, onde foi o gatilho para toda aquela situação. Então, exemplo de pessoas com depressão, muitos jovens que cortavam o pulso tentando suicídio, jovens que têm envolvimento com droga, criminalidade, enfim. Prostituição, inclusive lesbianismos, homossexuais. Quando eu ia investigar onde foi que começou, a maioria, assim, 99% das vítimas foram vítimas de abuso sexual. Então, ali abriu um leque na minha vida, onde eu entendi que a pedofilia é um câncer que está na sociedade. É um crime muito difícil de ser investigado, de chegar até o pedófilo, é muito difícil de investigar, e foi isso que me motivou a entrar para a política, porque às vezes, né, as pessoas olham para mim ali trabalhando no meu dia a dia, não sabe realmente quem eu sou, a capa que eu carrego, né, tudo que eu aprendi na igreja com as pessoas, cuidando das pessoas. Então, para falar mais sobre o tema, por que você escolheu proteção à criança e adolescente e violência sexual como uma das tuas pautas que você pretende defender? Sim, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande de localizar um pedófilo, de denunciar, visando que a maioria das vítimas, eles sofrem abuso dentro de casa. A maioria dos abusos acontece dentro da própria casa. Geralmente é pai, é irmão, é tio, é alguém muito próximo. Então é muito difícil de localizar aquele abusador. E talvez por falta de informação, talvez... Na verdade,
eu acredito que precisa de leis mais rígidas para combater a pedofilia. Leis que realmente funcionem, porque hoje é muito raso o que nós temos, demora muito. A nossa lei, ela é muito lenta, até vir a denúncia, até investigar. Enquanto isso, a vítima fica ali convivendo com o pedófilo. Eu acho isso muito ruim. Então, eu tenho projetos de leis que eu acredito que com a bagagem que eu trouxe vai ajudar muito a sociedade. E na sua visão, quais são as maiores dificuldades que as vítimas, crianças ou adolescentes, elas sofrem mediante esse tipo de violência? Eliane, uma vítima de abuso é uma agressão tão terrível, uma marca tão profunda na alma, que muitas das vezes ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, vai levar anos para que ela seja curada. É uma dor terrível, é algo que envergonha muito. Muitas das vezes as vítimas se sentem culpadas por aquilo. Então, é muito difícil a vítima falar, vai levar muitos anos. Então, são muito poucos os casos que vêm à tona. Muito poucos. Eles têm dificuldade pela vergonha mesmo. Pelo fato de, muitas das vezes, eles são abusados pelo próprio pai. Pessoas que foram levantadas por Deus para proteger, para cuidar, e elas escolhem. Não escolhem, né? Eu acho que o pedófilo também ele é vítima de uma sociedade doente. Então, a nossa sociedade, eu vejo que a nossa sociedade ela está doente. E nós precisamos criar leis para resolver isso. O que você pretende mudar para que essas vítimas se sintam protegidas e acolhidas? Poxa, falar das vítimas é muito difícil falar da vítima e no momento que nós não temos uma solução concreta, né, que resolva a questão de tirar essa vítima do convívio do pedófilo. O que nós temos hoje é muito raso. Porque as pessoas, a própria família não denuncia, porque muitas das vezes o pedófilo ele é uma pessoa muito amada dentro de casa, é um pai, é um irmão, é alguém que é amado, e aí, né, se a criança resolve falar, muitas das vezes a própria família não denuncia. Quero que você imagine comigo, quando um pedófilo ele é denunciado, e chega até a situação, o caso dele ir preso. Fale para mim, quais os riscos que essa pessoa, né, se colocou? Um pedófilo, né? Pela própria criminalidade, o que eles planejam fazer com o pedófilo? A polícia, entendeu? Então eu acho que para resolver essa situação, o que eu recomendo, assim, com toda a experiência que eu tenho? Eu acredito que tinha que ter uma prisão separada apenas para esse tipo de caso, para pedofilia. E o Estado, os direitos humanos, garantir a integridade física do pedófilo. Olha só, entenda o que eu estou falando. Por que eu falo que garantir a integridade física desse abusador? Porque a família desse abusador não é que ele não quer que ele vá preso, que ele pague pelos crimes que ele cometeu. Eu, inclusive, sou a favor de prisão perpétua no caso desse. Eu sou a favor de uma prisão perpétua porque não existe cura para pedofilia. A não ser que a ciência me prove ao contrário. Mas, por enquanto, não existe cura. Então, eu sou a favor de uma prisão perpétua, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente estar falando sobre isso, sobre uma prisão perpétua. Mas, né, tendo um lugar específico para esses abusadores, para esse pedófilo, a própria família denuncia. Porque muita família está escondendo hoje, estou te falando por experiência, está escondendo o pedófilo dentro de casa, não está denunciando porque não que a família não quer que ele vá preso, que ele pague, porque ela teme que ele pague com a própria vida, que ele seja abusado, violentado dentro da prisão. Ela quer que ele pague sendo preso, não tendo que pagar com a própria vida ou sendo abusado. Então, assim, eu acho que nós precisamos, nesse momento, parar com esse discurso de ódio
e usar a cabeça pra gente poder resolver. Porque tem muito pedófilo. A pedofilia é um câncer na sociedade. E existe muitos casos. Muito. O que você entende como justiça? O que é ser justo? O que é ser justo? Esse é um termo muito complicado. Você sabe onde foi que começou o primeiro tribunal de justiça da história? Começou há mais ou menos 3.500 anos, com um homem chamado Moisés. Moisés, ele foi um grande líder, um grande libertador da história. Ele libertou 3,5 milhões de pessoas, isso que na época contava apenas os homens, não contava as mulheres e crianças. E junto com Moisés também subiu os ciganos. Então ele foi um grande libertador. Então quando nós falamos de Moisés, quando nós estamos falando de um grande líder, de uma pessoa extremamente preparada, que falava entre 70 línguas e dialetos. Então ele foi muito bem preparado para aquela situação. Eu acho que Deus, ele não trabalha com pessoas despreparadas. E por que eu tô dando essa volta falando de Moisés? Moisés, quando ele subiu com o povo do Egito e ele estava no deserto, ele era o príncipe, o principal, aquele que julgava todo aquele povo. E teve um momento que ele olhou para Deus e falou: pai, eu tô cansado, eu não aguento mais. Moisés, ele era um profeta que vinha só problemas para ele. Todos os dias ele não tinha tempo de comer, de dormir, todos os dias era problemas. Então, todas as situações era ele que resolvia. Aí, num determinado momento, ele chega para Deus e fala: pai, eu não aguento mais. Aí Deus vem e dá uma direção para Moisés. Fala: levanta entre os homens, os anciões, homens sábios, separa 70. Coloca a mão sobre a cabeça deles para que eles venham julgar com você. Então, ali veio o primeiro sinédrio, o primeiro tribunal de justiça. E aqueles 70 começaram a julgar junto com Moisés. Então, ser justo começa, da forma como começou o primeiro tribunal de justiça. Você tem que buscar se preocupar com o que Deus está achando. Qual é a vontade de Deus diante daquela situação? O que Deus faria? Então, para mim, justiça, primeiramente, a gente tem que buscar a vontade de Deus. E por que eu tô falando tudo isso também, Eliane? Porque eu já atendi também na igreja pedófilos mesmo, e eles se sentiam envergonhados com o que eles faziam. Só que como é uma compulsão, é uma doença, não sei como que nós podemos tratar isso. Então, todo pedófilo que eu já atendi, ele também foi vítima de abuso. Então, ele também foi vítima de uma sociedade doente. Então, é por isso que eu não sou a favor da pena de morte. Aqui no Brasil, não sou a favor, porque eu acho que muitas pessoas morreriam inocentes. Então, eu não sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor, eu acho que tem que ser, um pedófilo, ele tem que ser retirado da sociedade, porque a sociedade não tem que conviver com o pedófilo, ele estaria ali fazendo vítimas, mas ser justo, eu acho que é ver qual é a vontade de Deus, buscar qual é a vontade de Deus, o que Deus faria. Quem são os abusadores? E como eles agem? Então, os abusadores, geralmente, eles são pessoas de dentro de casa, pessoas muito próximas, pessoas que convivem com a família. Geralmente é tio, é irmão, é pai, é vizinho, é avô, é alguém muito próximo, alguém que tem a liberdade de estar dentro daquela casa, ali no convívio daquela família. É alguém, geralmente, é como se um narcisista. O narcisista, ele é conquistador. O pedófilo, ele age da mesma forma, ele conquista principalmente a confiança dos pais das vítimas. Os danos causados a essas vítimas e como combatê-los? Combater os danos eu acho bem complicado quando se fala de combater os danos, porque eu acho que são marcas tão profundas que essa vítima vai levar para o resto da vida. Não tem. O que pode é amenizar, talvez com terapia,
tratamento, a vítima vendo justiça de certa forma, né, que a justiça seja feita. Eu acredito que isso pode amenizar a dor, mas assim, é uma marca que vai ficar para sempre, não tem como apagar, e os danos são terríveis. Os danos são inúmeros, né? Então, cada vítima vai reagir de uma forma. Como eu falei, eu já atendi, na verdade, assim, vários transtornos de personalidade que eu atendi também. Narcisista, psicopata, assim, 99% está associado à pedofilia, ao abuso sexual. Então, os danos são terríveis. Os danos são muito grandes. Com todo o respeito que eu tenho pelos homossexuais, né, enfim, eu tenho muito respeito, muito carinho por eles, porque eu sei o que eles passaram, né, o que levou eles a estar ali, que nem no caso dos homossexuais mesmo. Eles passaram por um abuso na infância, chega um determinado momento da vida que eles, como a sociedade fala, saiu do armário. Né? Então ele vai ter que passar por aquele momento que ele vai ter que falar pro pai, pra mãe. Então assim, é muito constrangedor, muitos não conseguem, escondem. Então assim, é uma vida muito dolorosa, é uma trajetória muito dolorosa para as vítimas. Então são traumas que vão ficar para sempre. Voltando aos projetos de lei, como você pretende acompanhar e fiscalizar esses projetos? Então, uma vez sendo aprovada, né, que um dos meus projetos é ter uma prisão separada. Uma prisão separada, direitos humanos, garantir a integridade física desse pedófilo, que eu acho que daí vai dar segurança para essa família fazer uma denúncia. Porque a família quer que pague, mas não quer que pague com a própria vida. Então, isso vai trazer segurança para essa família. E para a própria vítima também, eu acho que até os próprios pedófilos, porque eu sei que muitos pedófilos, eles se sentem tão mal por eles terem isso na vida deles, que eles mesmos se entregariam. Eles não se entregam porque eles não sabem o que vai acontecer com eles dentro de uma prisão comum. Então é por isso que muitos estão aí soltos na sociedade. Quem seria responsável por colocar esses projetos em andamento? Né, são os deputados que aprovam as leis, né? O Senado. E esse é o objetivo, né? Apresentar, né? Para que todos saibam o que está por trás, né? E eu acredito que resolvendo a questão da pedofilia, resolver 100% a gente, né? Isso é uma questão assim, se a gente conseguisse implantar esse sistema agora, levaria, né, algum tempo para que né, visse uma luz no fim do túnel. Então, eu acho que isso iria refletir em muitas situações. A questão das drogas também, porque muitas vítimas vão para as drogas por conta, né, vão buscar um refúgio, né, eles não sabem qual o caminho. Claro que a gente não pode generalizar, não são todos os casos, né, mas a grande maioria que eu atendi dentro da igreja, eles foram vítimas de abuso. Eu acho que resolveria grande problema da sociedade, resolvendo a questão da pedofilia, muitos outros problemas da sociedade a gente conseguiria resolver. Qual tipo de proteção e assistência essas vítimas receberiam através desse projeto de lei? Olha, teria que ser bem trabalhada também a questão, né, do apoio às vítimas também, que eu acho bem importante. Eu acho que daí é um momento, né, dos psicólogos, neuro, né, fazer um trabalho, né, em equipe para proteger essas vítimas, né, para dar todo o amparo que elas precisam. Apesar que eu vou te falar uma coisa, né, eu acho que a igreja tem um papel muito importante nessa situação, porque eu, como pastora, eu consegui tirar a confissão de vítima de pessoas que já fazia mais de 3 anos que estava fazendo acompanhamento com psicólogo e a psicóloga não conseguiu tirar. Então, eu acho a igreja tem um papel muito importante em ajudar essas vítimas. Além dos projetos de lei, do poder público, da família, quem mais poderia ajudar na conscientização da população contra a violência, contra essas vítimas? Eu acredito que nas escolas, porque
muitas crianças, às vezes, eles não têm carinho em casa, não tem alguém que eles possam confiar em casa, e o segundo lugar que eles têm esse contato mais próximo, assim, são os professores, a própria escola. Acho que a escola também tem um papel muito importante e eles têm que estar preparados para essas situações. E, na verdade, a escola, os professores também, diretores, eles têm que ter voz também, né? Que muitas das vezes eles até veem, observam, mas talvez eles não possam fazer muita coisa. Qual orientação você deixaria a um adulto que percebe essas diferenças de comportamento nas crianças? Quando um adulto observa porque a criança sempre vai apresentar, né? Um comportamento ali diferente, pode ficar meio tristinho, se fecha. A criança sempre vai dar um sinal que alguma coisa não tá bem. Meu conselho é, na verdade é que assim, geralmente acontece dentro de casa. Então, por isso que é muito difícil de identificar. Na verdade, o que eu posso falar, não confie em ninguém. Não confia. Para deixar o filho com alguém, dormir na casa de coleguinha, dormir na casa de alguém, até parente mesmo, tem que ter muita certeza da índole dessa pessoa. Como você pretende trabalhar para transformar o seu projeto na prática? Na prática, depois de aprovado, tem que fiscalizar, né? Seria fiscalizando e, na verdade, eu acho que se uma vez implantado esse sistema, essa prisão, né, separada para pedófilo, né, e os direitos humanos, o Estado garantir a integridade física deles, eu acho que seria um bom momento também, uma oportunidade para quem quer investigar, pesquisar, né, quem tem faculdade para isso, os psicólogos, os neuros, tentar estudar, porque até hoje ninguém apresentou uma cura, né, para pedofilia. Eu acho que seria um bom momento para todo mundo investigar e cuidar também desses pedófilos, dessas pessoas, porque também são vítimas de uma sociedade doente. Na sua opinião, como uma criança, quando ela expressa algo diferente que está acontecendo com o corpo dela, como o adulto deve abordá-la, tirando informações e a forma correta dele ajudá-lo, sem assustá-lo? Sim. Essa é uma pergunta bem difícil, Eliane, porque é muito difícil a criança conseguir se expressar. Então, quando uma criança consegue se expressar, a família tem que aproveitar e acolher essa criança. Essa criança tem que ser acolhida, protegida, acreditar, né, no que essa criança está falando e tentar, de certa forma, provas, né, para que venha fazer, porque hoje a gente precisa de provas, né, para fazer uma denúncia. Então, acolher, eu acho que a melhor forma é ter uma boa conversa, ser amigo dos nossos filhos, fazer com que ele tenha liberdade de nos contar, de falar sobre tudo que está acontecendo, porque hoje é muito difícil. Porque pensa você comigo. Um exemplo. Uma mãe, ela tem 2 filhos. E chega para ela a situação que o irmão mais velho abusou da irmãzinha mais nova. Como que essa mãe vai fazer uma escolha entre um filho e outro? Então, por isso que é muito difícil de identificar e de punir, de acabar com a pedofilia. Porque a própria família, eles escondem. Eles pegam aquela sujeirinha e colocam debaixo do tapete, eles acabam cobertando, daí a vítima, a partir dali, ela não consegue mais falar sobre esse assunto. Então, a pedofilia, eu falo, é muito difícil de combater e chegar até o abusador por conta disso. São muito tabus, né, que nós temos na sociedade. É um assunto muito vergonhoso para todos. Constrangedor para a vítima, para aquele que sofreu abuso, é constrangedor para a família, é constrangedor para todos. É um assunto muito delicado. Qual a importância da denúncia da família, mesmo nesses casos tão delicados, que a família pode agir de qual forma para que se cessem esses abusos, até mesmo fora desse ambiente? O primeiro passo é denunciar.
denunciar, só que daí leva um tempo, né? Hoje o que nós temos vai levar um tempo, tem toda a investigação, leva um tempo até, são alguns anos até sair o resultado, né, de a conclusão de um caso de pedofilia. Então eu acho que a justiça tinha que ser mais rápida. E eu acredito também, assim, que a primeira denúncia, a primeira sinal de abuso, eu acho que teria que ser tirada essa vítima do convívio desse abusador, no primeiro sinal de violência. E qual seria a sua mensagem a esses pais, familiares que já descobriram? E como você orientaria? Que não tenham medo. Que não tenham medo, porque geralmente também o pedófilo, o abusador, ele ameaça, muitas das vezes ele ameaça as vítimas. Mas é mais assim, porque é criança, então ele, né, quer intimidar, ele não quer ser pego. O que eu falo é que denuncie, que não tenha medo, que não tenha vergonha. E o que eu posso falar para as vítimas também é que elas não são culpadas, elas não têm culpa de nada. O único culpado é aquele que escolheu abusar. E, né, o que nós temos hoje é a denúncia aí, né? Aí deixar na mão da justiça para que a justiça venha fazer o que tiver que ser feito. Até a gente conseguir aprovar leis mais concretas, que sejam mais ágeis, mais eficazes no combate à pedofilia. Pastora, uma lei pode ser criada. Sim. Como um mecanismo de proteção a essas vítimas, mas nenhuma lei consegue apagar o sofrimento causado pelo abuso. O que você acredita que o Estado e a sociedade precisam fazer para ajudar uma vítima a reconstruir sua vida? Então, aquilo que eu te falei, a vítima é uma marca que ela vai carregar para sempre. Eu acho que o que pode confortar uma vítima de abuso sexual é ela ter uma esperança de justiça, né? Ela ter certeza que alguma coisa vai ser feita, que tem alguém ali que vai estar lutando pelos direitos deles, entendeu? Que eles não vão falar e vão ficar só na vergonha, porque é um assunto muito vergonhoso. Então, é basicamente isso. Acho que para a vítima hoje é muito raso, assim, porque são marcas que sempre vai estar ali, vão carregar para sempre. Então, acho que o nosso foco principal mesmo é no abusador. Tirar esse abusador do convívio da sociedade, ter lugares específicos para essas pessoas, que muitos falam que são doentes, muitos, é um doente que está cometendo um crime. Então, tem que ser retirado da sociedade. Essa é a minha opinião. Eu acho que no primeiro sinal de abuso, essa pessoa tem que ser retirada da sociedade e a investigação continuar com ele preso, não deixar ele solto na sociedade. Você mencionou sobre a igreja. Qual você acha que seria o papel da igreja? A igreja tem um papel muito importante. A igreja tem um papel extremamente importante, porque é na igreja que muitas das vezes essa vítima consegue colocar para fora suas dores, consegue chorar, consegue ter um encontro ali com Deus, que eu acredito que tem feridas que é só Deus que pode curar. E se a igreja faz um trabalho sério, tá focado em recuperar essas pessoas, tá ali preparada para isso, eu acho de extrema importância. Como eu falei para você, teve muitas situações, muitas vítimas que eu ajudei, que ela continua fazendo tratamento com o psicólogo, mas ela não consegue contar para o psicólogo. Então, no trabalho de libertação dentro da igreja, tudo é revelado, tudo vem à tona. E eu acredito que as nossas leis são muito brandas, são muito leves. Tem uma situação também, uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, que todo mundo conhece.
no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, que tem uma passagem que eles fazem uma alusão sobre olho por olho e dente por dente. Que muitas pessoas hoje falam sobre pena de morte para determinados crimes. Né? Eu não sou a favor da pena de morte, como eu já te falei. E na Bíblia faz essa alusão de olho por olho, dente por dente. Só que é uma alusão a um código de leis que existiu antes de Moisés. Antes das leis serem ditadas por Deus a Moisés, eles fizeram essa alusão. A Bíblia cita, né? Faz uma alusão ao código de Hammurabi, onde tudo era olho por olho, dente por dente. Depois de Moisés, essas coisas ficaram brandas e hoje tá tudo meio que perdido, né? Muitas situações nós não temos solução hoje, pelo menos aqui no Brasil. A criança vítima do abuso, ela pode carregar medo, culpa, vergonha. Qual a mensagem que você deixaria para essas crianças? Que ela não tenha medo, que ela não se sinta culpada, que ela procure alguém de confiança. Muitas das vezes, se ela não receber apoio em casa, do pai, da mãe, que ela procure falar para alguém que ela confia, seja professor, seja alguém na escola, seja mãe de um coleguinha, seja alguém da igreja, que ela procure alguém de confiança, mas que ela denuncie, que ela não fique com esse medo, que ela não carregue esse peso, que é um fardo tão pesado para uma criança, e principalmente para uma criança que ela não tem apoio, não tem quem confiar. E o que tende essa criança a fazer é ela se isolar cada vez mais e mais, é aí que entra a depressão, é aí que ela busca refúgio nas drogas, é aí que ela vai procurar um caminho totalmente errado, sendo que o único caminho é denunciar. E hoje nós estamos vivendo um momento que é muito bom, que nós temos tecnologia, que nós temos celular, né? Então hoje, né, que ela procure, inclusive grave, né? Sempre grave uma prova, e se ela não tiver ninguém para apoiar, que ela mesma procure uma delegacia. E qual a mensagem que você passaria aos pais, familiares, responsáveis, professores, pessoas que presenciaram ou desconfiam de abuso com as crianças? Qual a mensagem que você deixaria para elas também? O que eu posso falar para elas é que elas priorizem as vítimas. Que por mais que aquele que resolveu, que decidiu abusar, seja alguém que ela ama, seja marido, seja pai, seja alguém muito próximo, mas que ela sempre priorize a vítima, porque o dano causado nessa vítima muitas vezes pode não ter volta. Muitas das vezes pode ser um caminho sem volta. Então, o que eu peço? Prioriza sempre a vítima, corra contra o tempo e procure uma delegacia mais próxima e denuncie. Você considera o ato do pedófilo como um transtorno? Com certeza. Eu acho que é um transtorno. A ciência fala que não tem cura. Então, o ato da pedofilia, além, né, por mais que seja considerado um transtorno, né, visando que esse pedófilo também pode, né, ter sido vítima de abuso, a partir do momento que ele fez o ato, também é um crime. Então, ele tem que ser punido por esse crime que ele fez. Então, independente disso, nós devemos proteger nossas crianças, visar sempre a vítima, proteger, né, nossos filhos, e de uma forma que esse pedófilo não tenha mais acesso a essa criança. Então, esse pedófilo tem que ser retirado da sociedade, sem mais. Quero agradecer a pastora Glória por ter aceitado nosso convite para participar do nosso podcast. Quero agradecer a todas as orientações que você nos passou e quero deixar o microfone aberto para que você passe mais algumas orientações que você achar necessário. Eu que agradeço, Eliane. E é isso. O que eu posso falar é chamar
né, os pais, os professores, que me ajude também, né, no combate à pedofilia, que abra a mente, né, para as situações que as nossas crianças estão vivendo. Eu acredito que se todos se conscientizar, todos participar, ter responsabilidade com esse assunto, que é algo tão sério, que leva nossas crianças para tantos caminhos ruins, nós podemos ter uma sociedade muito melhor. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio.